E você já conhece? Cartão de crédito da Genial? Com ele eu tenho acesso à sala VIP ilimitada o ano todo. São mais de 1.000 locais ao redor do mundo e ainda tem concierge pronto para me atender. É uma vantagem e tanto, ainda mais para mim que estou sempre viajando, e tem mais. Quanto mais eu invisto, maior é o meu limite de crédito. Com investimentos a partir de R$ 50 mil, você já pode pedir o seu cartão Black. E o melhor de tudo, você nunca vai precisar pagar anuidade. É rápido, abra sua conta em 5 minutos e de forma gratuita. Peça seu cartão agora. Olá, estamos aqui de volta com Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo que hoje, novamente, é um excelente cientista político, amigo pessoal, está sendo Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Olá, Rafael, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar novamente do programa aqui. Eu que agradeço, Zé, é um prazer estar com você. Numa época boa, né? Tem muita coisa aí para a gente falar nessa intersecção entre política e economia. Prazer. Claro, é realmente super importante. Acabamos de ter eleição no municipal aqui no Brasil, vamos ter eleição nos Estados Unidos no mês que vem, quer dizer, temos muito que conversar sobre essa relação entre a política e a economia. Rafael, como é que você viu o resultado das eleições aí? Quais são suas impressões gerais? Depois vamos para as coisas mais específicas. Vamos lá, Zé. Bom, primeiro, óbvio, né? Assim, a centro-direita continuou crescendo, né? Já vem numa trajetória de crescimento importante. Estamos aqui, não tem nenhuma novidade. Acho que não tem novidade, em parte, se a gente olha as regras do jogo, ou seja, a gente tem um peso de financiamento público na campanha muito grande com a proibição da doação da pessoa jurídica lá atrás, né? Que o Brasil fez uma reforma política, parece que não, mas a gente faz reforma política, e uma parte dessa reforma foi concentrar o destino da eleição a acesso a recurso público. Como o horário eleitoral é distribuído com base no tamanho dos partidos, quem foi grande no passado tem chance de ser grande no presente e vai ter chance de ser grande no futuro, porque vai acumulando e vai tendo mais acesso a esses recursos. E acho que é isso que está acontecendo. Então, isso independente de para onde está o eleitorado brasileiro, do ponto de vista político e ideológico, ter acesso a mais recursos sempre faz bem para a campanha. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é o mais difícil, né, Zé, de explicar, né, no sentido de qual que é a implicação do resultado das eleições municipais aqui, agora em 24, pensando lá em 26. E aí, para mim, o destaque nesse sentido bom, assim, o PT numa situação muito difícil, né? Assim, o PT, acho que nesse cenário de que a centro-direita ganha, o PT não vai conseguir mais sustentar, e a esquerda como um todo, sustentar uma coalizão competitiva para o governo Lula lá em 2026. Esse, para mim, é o principal canal que liga 24 com 26. Não é nem no perfil do eleitorado, e mais dessa constatação política de que o PT e a esquerda não vão sustentar uma coalizão competitiva lá em 2026, muito menos uma agenda de governo até chegar lá. Então, a centro-direita vai precisar entrar mais forte no governo, ou seja, eu acho que o Lula vai precisar fazer uma reforma ministerial para tentar fazer com que esses partidos, no mínimo, fiquem divididos e uma parte deles continuem com o governo. Eu acho que PSD e MDB, especialmente, vão ser objeto aí de procura por parte do presidente Lula. Se a gente olha o resultado do PSD em algumas capitais, vai ser importante, porque o PT, em alguns casos, não está nela. Você conhece bem o Rio de Janeiro com mais cuidado, o PT não existe aí. Então, como é que vai ficar lá em 2026 sem um palanque relevante num colégio eleitoral grande? Vai precisar emprestar. Então, acho que essa é a ponte, Zé. Vai ter uma equipe econômica, uma agenda econômica que vai ser construída com uma esquerda ainda mais frágil do que estava anteriormente. Agora, o Rafael, quer dizer, a gente conhece, quer dizer, a história do PT. O PT é um partido que sempre tem uma tendência hegemônica, né? Quer dizer, e o PT ficou muito pequeno nessa eleição. É difícil para o PT ceder espaços realmente relevantes dentro do governo. O que você está me dizendo é que ele vai ter que fazer. Como é que você acha que vai ser essa discussão? Que tipo de... Quer dizer,
esses partidos que você mencionou, o MDB, o PSD, já têm algum espaço dentro do governo, só que é um espaço marginal, tá certo? Teria que ser colocado em ministérios um pouco mais importantes que comandam um pouco mais de recursos. Você acha que o PT vai realmente caminhar nessa direção? Vai precisar, né? Eu acho um pouco difícil, se o Lula não conseguir fazer esse processo, né, e ficar, entre aspas, preso a essa tendência que você bem mencionou, do PT, eu acho que a chance dele perder a mão do governo nessa metade final do mandato, eu acho que não é desprezível, não. Né? Assim, eu mencionei essa ideia de força da centro-direita e o PT não conseguindo, né, sustentar um governo, eu acho que ela tem duas caras. A primeira é essa que você mencionou, vai ter que colocar líder dessa centro-direita nas pastas de articulação política, né? Seja na Casa Civil, seja nas relações institucionais, enfim, vai precisar de ter, ou na liderança do governo, na Câmara e no Senado, vai precisar vir de gente desses partidos de centro-direita, porque hoje é muito concentrado em líderes do PT, né? E como você bem mencionou, se a gente olha a coalizão do Lula, tem todos os partidos da centro-direita estão lá, tirando o PL, né? Mas não estão dando apoio. Então, esse é o primeiro ponto, vai ter que entrar nesses postos do governo. E a segunda, que é mais difícil, e aqui a gente é mais importante até para a gente, né, Zé, que é qual a agenda econômica, né? Se a centro-direita vai aparecer na agenda do governo como um todo, em particular na agenda econômica, e aí é inevitável a gente pensar na agenda do gasto, né, e política fiscal. Esse é um ponto super importante, né? Na verdade, o grande problema do governo, que a partir de agora, pelo menos, mas também nos últimos 2 anos, foi a questão fiscal. Quer dizer, esse governo é um governo, entre aspas, gastador, no sentido de que tem um grande aumento de gasto público. Por outro lado, quer dizer, o que tem que ser aprovado no Congresso é exatamente programas que reduzem os gastos públicos. E esses partidos não são exatamente partidos que gostam de reduzir gastos. Como é que vai ficar essa negociação aí entre o PT, que é gastador, e esses partidos que também gostam de gastar? Quer dizer, vai ser uma discussão complicada, né? Vai, né, Zé? Vamos lá, acho que depois até aproveito essa resposta e retorno com uma pergunta para você ver como é que o mercado enxergaria esse cenário que eu vou traçar aqui para te responder. Qual que é o plano ideal do Haddad, né? Acho que ele, depois do marco fiscal, ela fala, olha, a gente vai precisar recuperar a receita, então uma agenda de recuperação de arrecadação, ele tem aquele argumento lá de que a gente corroeu a base de arrecadação nos últimos anos, pensando lá na transição do Bolsonaro, que ele queria lá voltar. Na declaração mais recente, ele cita alguma coisa como 19% do PIB, tá, de arrecadação andando naquele patamar. Enfim, essa agenda está cada vez com menos força, certo? Assim, 23 ainda teve alguma coisa, 24 está ficando mais difícil, o governo aqui e acolá sinaliza que ainda quer tentar fazer algo nessa direção, mas politicamente está ficando muito frágil. E quando a gente está falando de centro-direita mais forte, a gente está falando de menor chance de aprovação de medidas de arrecadação, de aumento de arrecadação, porque centro-direita quer desonerar, a gente viu a desoneração da folha de pagamentos, entre outros pontos, tá? Então, enfim, acho que já está ficando, o mercado está percebendo esse sinal de fragilidade. Uma parte do discurso está dizendo, então vamos entrar um pouco no gasto, né, no corte das despesas. O problema é fazer isso com toda essa pressão que a gente está mencionando, né? Já não é uma vida politicamente fácil. Então, eu acho que o cenário mais provável disso tudo é a gente continuar um pouquinho lá de arrecadação e um pouquinho de gasto, assim, mas o mercado, por isso que eu queria te ouvir, né? Como é que vai ser essa reação se continuar mesmo nesse cenário que eu espero de só tentando, empurrando com a barriga, entre aspas, para 2027? Bom, Rafael, o indicador mais importante nesse momento, quer dizer, para os investidores, é a dívida. Você tem uma situação na qual, mesmo que o governo consiga atingir as metas do arcabouço fiscal, a dívida vai continuar crescendo.
Além disso, você tem uma série de programas que estão sendo implementados fora do arcabouço fiscal. Ontem mesmo, quer dizer, tem vários, né? Quer dizer, mas só para dar um exemplo, ontem mesmo saiu a ideia de um programa para ajudar as empresas aéreas, quer dizer, de 4 bilhões de reais fora do arcabouço fiscal. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto super importante. Quer dizer, o governo, além de se ter um arcabouço fiscal que é relativamente frágil, né? Quer dizer, quando você faz a conta, você vê que a dívida não para de crescer como proporção do PIB, mesmo levando em consideração o fato de que o PIB está crescendo mais do que as pessoas esperavam. E, quer dizer, além disso, você tem uma série de gastos que estão fora aí, do arcabouço fiscal que, de qualquer forma, têm que ser financiados. Esses gastos significam aumento de dívida, e a dívida está crescendo a uma taxa muito importante. E é exatamente por isso que, quando você olha os preços dos ativos, quer dizer, os preços dos ativos brasileiros estão muito depreciados. O real está muito desvalorizado, a bolsa de valores está muito depreciada, tá certo? E as taxas de juros estão em níveis impressionantes. Quer dizer, as taxas longas estão entre 12,5% e 13% ao ano, que é insustentável. Ou seja, você tem uma dívida que é quase 80% do PIB, paga uma taxa de juros média aí de 12%, 13%, você está pagando quase 8% do PIB todo ano de juros. E, quer dizer, não é um problema da Selic, isso é um problema da percepção do mercado de como que os gastos estão indo. Então, quer dizer, eu fico pensando, quer dizer, como que isso vai se refletir no cenário político daqui para frente. Quer dizer, o governo vai ter que fazer corte de gasto, ele realmente vai conseguir fazer os cortes de gasto necessários para interromper esse processo de crescimento da dívida, e essa é a questão que está aí nesse momento, né? Quer dizer, eu não sei como que você está vendo esse processo. Eu estava bastante, estou muito conservador em relação a essa questão fiscal, a esse encaminhamento, uma parte por problemas dentro do governo, uma parte por relações entre o governo e o Congresso, né, que são muito complicadas nesse Brasil atual. Eu confesso até, que fiquei um pouco surpreso no sentido de ver o tom das declarações mais recentes do Haddad no tocante à agenda de gasto, né, porque a minha leitura foi que teve uma certa exposição ali do Lula em explicitar uma questão que ele chama lá de batata quente do gasto, que a gente vai precisar resolver. Então, acho que eu ficaria surpreso se não tivesse alguma coisa para vir aí do lado do gasto, depois dessa exposição que o Haddad vai fazendo. Porque eu acho que essa estratégia que ele andou adotando, de alguma maneira, tentar acalmar o mercado, né, equilibrando entre as duas pontes lá, a minha leitura, e acho que você sabe melhor do que eu, é que não vai mais funcionar. E, em alguma medida, a gente está voltando a um equilíbrio de taxa de juros quase que pré-arcabouço fiscal, né? Quando a gente estava lá naquele cenário com uma percepção de um pessimismo muito alto, antes de saber se vinha o gasto ou não. E aí, esse cenário para a política, uma parte eu já consigo te adiantar aqui, né? A outra eu vou precisar de novo de você. Na parte que dá para adiantar a eleição, eu não preciso saber quem vai estar lá em 26. Vai ser uma eleição decidida, assim, dentro da margem de erro, vamos chamar assim de novo, para um lado ou para o outro. A gente tem um risco, na minha cabeça, de derrota do Lula lá em 26 muito grande, muito grande. Quase que independente até de como é que vai a economia, porque é um cenário do Brasil ainda muito dividido. Então, acho que se a economia não estiver muito boa, eu realmente, do ponto de vista do governo, ficaria muito preocupado com esse cenário. Agora, como eu te provoquei anteriormente, né, Zé? Acho que tem uma discussão aqui que os economistas podem nos ajudar, aqui o pessoal da ciência política. Se a economia brasileira tem alguma resiliência a esse cenário de juro mais alto, porque, de novo, né, a gente segue com o crescimento econômico não é ruim, né? O mercado de trabalho não é ruim, e mesmo com esse cenário. Então, acho que essa perna econômica também vai ser importante para a gente pensar esse 26 também do ponto de vista político.
Mas, quer dizer, o problema é que o cenário político, a grande questão nesse momento é quão sustentável é esse cenário econômico, né? Quer dizer, porque o que a gente está vendo concretamente é que você está começando a ter pressões inflacionárias importantes, quer dizer, a inflação esse ano aparentemente pode até ir, se comportar, quer dizer, ficar acima do limite superior do intervalo de metas, tá certo? E, quer dizer, você tem uma transição aí no Banco Central que não é nada muito claro exatamente como é que essa transição vai acontecer, como é que vai ser a nova diretoria, como que esse processo vai acontecer. Essa semana, por exemplo, teve uma carta aberta dos economistas ao Conselho Monetário Nacional, tá certo? Pedindo um aumento da meta de 3% para 4%, que hora que você olha quem assinou essa carta, você começa a ficar preocupado. Tá? Você está lá nos assinantes, quer dizer, nos economistas que estavam assinando essa carta, são pessoas, de alguma forma, muito ligadas ao futuro presidente do Banco Central, certo? Então, isso é bastante preocupante. No momento atual, né, Zé? Desculpa não, claro. Mas não, já no momento em que você tem um risco, uma percepção de risco fiscal muito enorme e uma fragilidade política muito grande. Assim, o governo não tem nenhuma chance, e já passo para você novamente, de ganhar 26 se por um acaso esse equilíbrio inflacionário vá para outro patamar. Assim, a margem é muito estreita. Então, quando a gente olha isso, acho que de fato é preocupante. Mas, enfim, desculpa que eu te cortei. Não, quer dizer, eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, realmente a situação está se tornando. A minha pergunta um pouco é o seguinte: na sua avaliação, qual vai ser a reação do governo caso esse processo começa a se desenrolar negativamente, ou seja, que você começa a ter que aumentar sistematicamente a taxa de juros para conseguir controlar a inflação, dado o fato de que você não está conseguindo controlar os gastos. Então, isso quer dizer, como é que você acha que o governo vai reagir diante de um cenário como esse? Olha, Zé, eu acho que assim, casando lá com a minha fala inicial, eu acho que essa fala do Haddad, acho que não foi à toa. Acho que ele chegou ali dentro da equipe econômica uma leitura de que o receituário original não foi o suficiente para evitar uma crise de confiança que está voltando aos patamares lá de trás. Acho que o Haddad tem plena consciência desse ponto. Seria até muito inocente não ter essa leitura. Então, acho que o governo vai dar assim, um sinal um pouco maior do que se tinha em relação a gasto até então. Acho que é muito difícil de entender que tipo de medida vem. Eu acho que é nada que precise de emenda constitucional. Então, revisão, muita gente se fala lá do teto, né, para despesa com saúde e educação, alguma coisa acompanhando o teto de 2,5%, né? Tem um debate que precisaria, digamos, de alteração constitucional, de emenda constitucional. Isso eu não acredito, mas acredito em alguma coisa que mude um pouco o que parecia ser a receita do Haddad original, né? Vamos recuperar a arrecadação, vamos dar um gás na arrecadação e, por isso, chegar, né, àqueles níveis, embora modestos, mas uma escadinha de recuperação do superávit primário. Acho que vai precisar vir mesmo uma questão de gasto. E aí a questão é, vindo, se tem força política para aprovar, porque ainda tem muito barulho no Congresso, tem a questão da sucessão para a presidência da Câmara e do Senado. Enquanto a sucessão da presidência da Câmara não for resolvida, eu sou muito cético com alguma coisa importante, para o bom ou para o mal, sendo aprovada nesse cenário que a gente está falando. Acho que eu vejo um final de ano ainda muito turbulento, mesmo depois passadas as eleições. Você tocou num ponto que eu acho que é super importante, sucessão da Câmara. Como é que você está vendo isso? Como é que você acha que vai se desenrolar esse processo? Você tem aí 2 candidatos, na verdade 2 ou 3, a gente nunca não sabe exatamente como é que vai ser esse processo. Mas, de qualquer forma, o ponto importante aqui é que você tem que... como é que o governo vai se colocar e como que isso vai afetar a situação fiscal, a situação política a partir do ano que vem?
Acho que a gente tem dois cenários. Primeiro, pró-governo. É um cenário que o governo faz um acordo com o Centrão e coloca aí o seu apoio do PT, enfim, né, sua influência que, embora caindo, ainda é relevante, e condiciona a escolha desse nome a um pouco o encaminhamento da agenda econômica, e abre mais para centro-direita. Eu não duvidaria, inclusive, nessa interpretação de que o Arthur Lira pode vir se tornar ministro do governo Lula, por exemplo, porque, enfim, é um cenário de muita fragilidade. Então, o cenário A é um cenário que tem algum acordo entre o governo e o Centrão. O cenário mais pessimista, essa base do Arthur Lira se divide, né? Aquele que garantiu a sua sucessão ali com quase unanimidade, se divide essa base e o vitorioso é o nome que vai precisar do apoio do PL. Então, aí o PL, que é um partido de oposição, onde em tese vai sair o candidato rival do Lula lá em 26, e aí o PL vai ser o fiel da balança nesse cenário de centrão dividido. E aí a governabilidade seria menor ainda, né? Vamos pegar uma entrevista recente do Valdemar Costa Neto, que condicionou o apoio do PL à aprovação de um projeto de lei lá que trata da anistia dos 8 de janeiro, que a gente basicamente está falando aqui de recuperar os direitos políticos do Bolsonaro. É essa agenda, eventualmente, nesse cenário B, que ganha de um nome bancado pelo PL e o governo perca mais uma vez. Por isso que eu abri essa fala, né? Tem que entrar gente da centro-direita a mais no governo, porque senão o governo vai perder a mão. Vai aparecer isso, em primeiro lugar, na eleição para a presidência da Câmara e depois, posteriormente, na eleição de 26. Na verdade, voltando à questão da eleição, quer dizer, na minha avaliação, um dos grandes vencedores dessa eleição foi o PL. Né? Quer dizer, o PL saiu bem grande dessa eleição, inclusive no Nordeste, inclusive em algumas capitais do Nordeste, Fortaleza, do Norte, como Manaus, Belém, tá certo? O PL foi para o segundo turno em Minas Gerais, então, quer dizer, o PL saiu muito forte, né? E o PL é, pelo menos teoricamente, um partido de oposição. Além disso, quer dizer, um outro grande vencedor foi o Tarcísio de Freitas. Como é que você acha que isso vai afetar a sucessão em 2026? Que boa, Zé, porque se a gente pegar a coligação do Ricardo Nunes aqui em São Paulo para a reeleição, se a gente olha lá, é a coligação dos sonhos da centro-direita para enfrentar o Lula em 26. Está basicamente todo mundo que não a esquerda nessa reeleição, incluindo republicanos, PL, PP, PSD, só para citar alguns dos partidos que estão junto com o Nunes. E o Tarcísio foi um dos nomes que articulou este processo, né? Porque eu não sei se ele vai ser candidato ou não, mas se ele quiser ser candidato, o primeiro passo seria ganhar aqui a eleição na capital de São Paulo, para partir, né, de São Paulo ele nacionalizar o seu nome, né? Então, nesse sentido, ele segue muito vencedor e o resultado foi muito proveitoso, imaginando ali que a gente não tenha surpresa agora no segundo turno aqui em São Paulo. Agora, a notícia só não é excelente, porque a gente ainda precisa ver o que vai ser do grau de unidade da direita e centro-direita. E aí eu me refiro ao fenômeno Pablo Marçal, né? A gente viu o levantamento da Quest, enfim, já para eleição presidencial de 26, a gente viu o Pablo Marçal pontuando, né? Ele nacionalizou sua imagem mais rápido do que o próprio Tarcísio. Então, esse grau de unidade dentro da centro-direita é que, para mim, vai ser a variável central. Então, vai ter inegibilidade do Pablo Marçal até lá? Não vai ter? Vão atrair? Então, também tem um jogo político que o Tarcísio precisa resolver para confirmar essa boa notícia que foi vencer aqui na capital, muito provavelmente.
Realmente o aparecimento do Marçal foi super importante, né? Que uma grande novidade da eleição foi o aparecimento do Marçal. Mas eu acho também o seguinte, quer dizer, o Marçal teve muito espaço na imprensa, certo? Isso ajudou a criar o seu nome aí, a nacionalizar o seu nome. Minha pergunta agora agora que ele não tem um partido, ele não tem recursos, ele não tem apoio formal de ninguém importante, será que ele vai conseguir manter essa popularidade até 2026? Quer dizer, tem um deserto aí para atravessar. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, porque eu acho que tem uma coisa super importante, que são as eleições americanas, que podem afetar diretamente a economia brasileira nos próximos anos. Como é que você está vendo o cenário da eleição americana? Bom, primeiro, concordo, é muito, muito relevante. Acho que o óbvio é que é uma eleição muito difícil, né? No fundo, mesmo esses modelos de previsão com base em pesquisa, né? Num acúmulo de pesquisas, ou na maioria das vezes o cenário é too close to call, que eles chamam lá. Eu estou com um cenário de vitória do Trump, embora ainda sob muito risco, por uma razão muito simples, né? O colégio eleitoral, né? O mecanismo do colégio eleitoral nas eleições americanas, ela dá uma dinâmica muito particular. A gente está falando basicamente de que a eleição vai ser definida em 6 ou 7 estados, né? Os chamados swing states, e quando você olha as pesquisas nesses estados, rigorosamente, assim, é muito, muito apertado. Nós podemos estar falando aqui de uma diferença muito estreita, né? E por que Trump? Acho que aqui o ponto você pode ter uma combinação de um eleitorado que avalia muito mal o governo Biden ainda, mesmo com essa economia vindo melhor do que se espera. O governo Biden ainda é muito mal avaliado, e não é pouco, não é dividido, é alguma coisa como 60, 40, às vezes até mais. Enfim, é muito mal avaliado. E a Kamala Harris, ela teve um impulso, sobretudo pós-debate, que o Trump realmente foi muito mal no debate entre os dois, mas se a gente recuperar um pouco a imagem que ela tinha como personagem política, era uma imagem de uma candidata à esquerda dentro do Partido Democrata. Por isso que o Biden ganha as primárias lá atrás, depois vence o Trump. Mas a imagem original da Kamala Harris é de uma candidata à esquerda do Partido Democrata. Então, ela vai ter, sim, dificuldade de pegar esse eleitorado, que é um eleitorado que não gosta muito de como o governo foi feito. Ela é representante desse governo, porque ela é vice desse governo, e ela tem uma imagem meio à esquerda. Teve o primeiro impulso do debate, mas o que a gente está vendo agora, as pesquisas estão começando a reverter. Então, digamos assim, a última semana tem sido boa para o Trump. E aí, mesmo num eleitorado que a gente imaginava sendo democrata. Então, o eleitorado do partido masculino, idade mais alta, está difícil dela levar. E isso pode machucar as suas intenções de votos, incluindo em homem negro, né, que é uma categoria importante, pensando em alguns estados que têm um peso grande dessa composição demográfica. Enfim, então acho que vai ser até o final, mas estamos ali com um cenário de ligeiro favoritismo para o Trump. Eu acho que eu concordo com você. Na verdade, essa semana passada aconteceram duas coisas muito nessa direção, né? Uma coisa foi que a Kamala Harris fez um programa diretamente para homens negros, né? Quer dizer, um programa especial para homens negros. Foi super criticada, porque, afinal de contas, como isso é um preconceito e tal, ela teve que voltar atrás, tá certo? Dizendo que não era só para homens negros, era para a população como um todo, na verdade. E a outra coisa foi a entrevista da Fox, né? Na entrevista que ela deu à Fox, ela teve que, ao longo da entrevista, se desvencilhar do Biden. Ela declarou explicitamente: o meu governo vai ser diferente do governo Biden. Então, todos esses dois fatos um pouco apontam na direção do que você está falando. Quer dizer, eu acho que realmente tem um movimento aí, nesse momento, tem um movimento aí de crescimento da candidatura Trump em relação à candidatura Harris, e isso realmente é uma coisa importante. Agora,
Pode falar. É só porque tem uma... E aí, provavelmente, para a gente chegar na agenda econômica, né? O que pode ser Trump, o que pode ser Kamala Harris. E aí, para fazer essa ponte... Por exemplo, pega a Pensilvânia, que é um estado, digamos assim, um estado da indústria, né? Um daqueles estados lá que estão sofrendo e sofreram muito com integração econômica, pelo menos alguns grupos nesses estados. A gente está falando aqui, basicamente, né? Classe trabalhadora. Ela tem que desdizer num ponto em que lá atrás ela falou muito forte, né? Em relação à extração de gás natural, energia limpa, suja, sabe? Todo esse debate, que para o Pensilvânia é super importante, ela tem que literalmente se desenhar, mudar o discurso. Então não acho que seja fácil. E aí ela muda para um lado, pode ir bem para o eleitorado negro, mas isso pega num estado em que o eleitorado negro não é tão grande. Então é muito difícil, por conta do mecanismo do colégio eleitoral, né? Então trava um pouco esse jogo de imagem que eles tentam fazer para buscar esse voto aqui no final. E aí vamos pensar agora como é que é uma agenda econômica sobre esse cenário. Quer dizer, e o outro tema que está complicando para ela é a imigração. Né? Quer dizer, esse é outro ponto importante que o Trump bate sistematicamente nesse ponto. Do ponto de vista do programa econômico, acho que os dois programas são muito complicados, para falar a verdade, por razões diferentes. A Harris tem um programa que tem um déficit primário bastante importante, tá certo? O aumento da dívida americana, a tendência de ter uma dívida de mais de 120% do PIB em 3, 4 anos, tá certo? Que é um problema complicado para o Brasil, simplesmente porque isso vai significar uma taxa de juros muito alta lá na frente, tá certo? Quer dizer, Estados Unidos tendo que ir a mercado para financiar 120% do seu PIB de dívida não vai ser simples. Por outro lado, o Trump é muito protecionista, eu acho que ele está prometendo colocar tarifas sobre todas as importações americanas, de 10% sobre qualquer produto que vai ser importado pelos Estados Unidos, e pior ainda, do ponto de vista do Brasil, colocar uma tarifa de mais de 60% sobre as importações chinesas. O ponto é o seguinte, a gente já tem um problema, um cenário internacional, quer dizer, não está exatamente muito bem. Quer dizer, a economia chinesa está desacelerando, é um problema estrutural, tá certo? Tem componentes conjunturais também, e se os Estados Unidos efetivamente colocar uma tarifa de 60% sobre as exportações chinesas, a desaceleração da China vai se intensificar, e isso vai ser péssimo para o Brasil. Então, quer dizer, eu acho que super importante, que eu acho que vai ter que ser, que vai afetar a economia brasileira, ou seja, qualquer que seja o candidato, não vai ser bom para o Brasil. E isso entra num cenário em que o Brasil já não está numa situação muito boa, como a gente falou, tá certo? Então, eu acho que a gente vai ter aí quer dizer, o cenário vai ser mais complicado do que está aparecendo nesse momento, pelo menos na minha avaliação. Não sei se você concorda. Não, concordo, e vou adicionar elementos políticos aí para depois a gente amarrar o que é Brasil nessa metade final do governo Lula, né? Você mencionou os efeitos econômicos e tal. Agora vamos pensar um pouquinho politicamente, né? Acho que a eventual entrada do Trump pode alterar, acho que, questões importantes aí dessa geopolítica que tem, enfim, condicionado os mercados e aí o ambiente como um todo para as economias emergentes. Né? Eu destacaria alguns pontos aqui. Né? Para a China, vejo um Trump, de fato, mais agressivo em relação à questão comercial, até mais do que foi no passado, porque agora tem mais expertise, né? Assim, acho que os republicanos e o trumpismo vai ser um trumpismo mais eficiente em colocar sua agenda no eventual segundo mandato do Trump, tá? Para o bem ou para o mal, no caso do protecionismo, com todos os custos que você mencionou. Acho que também vai afetar bastante a Europa. Acho que essa é uma questão importante também. Imagino que o Trump queira logo terminar essa questão com Rússia e Ucrânia. E aí quem vai, entre aspas, pagar o pato dessa solução mais curto prazo, me parece que vai ser a Ucrânia. Eu acho que o Trump vai tentar fazer uma pressão
na Europa e na Ucrânia para ficarmos aí do jeito que está, com alguma perda territorial por parte da Ucrânia, e aí uma percepção de uma Europa mais frágil em relação à Rússia. Como é que a Europa vai operar sob esse cenário também acho que tem uma grande incerteza, porque acho que as relações vão ficar muito complicadas, vão ficar relações complicadas com a China também, então acho que a Europa pode pagar o preço nesse cenário, no cenário Trump. E aí, pensando no Brasil, sob Trump, né, com o governo conservador lá e o governo de esquerda aqui, o Brasil todo questionador, né, do mainstream na política externa, a gente pode também ter um problema sério de relações bilaterais Brasil e Estados Unidos sob Trump. Tá? Eu acho que a coisa não vai sair completamente do trilho, curiosamente, porque Trump e Lula se encontram em relação à questão ucraniana. O Lula é, digamos assim, um defensor de uma estratégia, uma saída negociada, incluindo a Rússia nesse processo, que é em tese que o Trump quer também. Então, talvez disso minimize um possível mal-estar. Então, eu não duvidaria, por exemplo, se não resolver esse mal-estar, que o Brasil entre no pacote de acordo de investimentos chamada Nova Rota da Seda, em relação à China. Eu não duvidaria o Brasil, eventualmente, caminhando e procurando uma saída chinesa, inclusive para tentar atrair mais investimento e não deixar essa economia perder fôlego no final do mandato. Então, eu acho que também, do ponto de vista político, as eleições americanas vão trazer algumas decisões, alguns desafios para o governo Lula na questão externa também. Bom ponto, Rafael. Rafael, ótima conversa. Muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente, tá certo? Muito bom mesmo. Acho que tem várias coisas interessantes. Sem dúvida, essa última questão que você chamou a atenção aí é muito importante, quer dizer, como que vai evoluir a relação diplomática, né? Bilateral entre Brasil e Estados Unidos no governo Trump. Né? Essa acho que é uma questão importante, tem toda essa discussão, essa questão do X, né? do X, do Twitter, que com Elon Musk é uma questão que já começa a apontar nessa direção exatamente, né? Quer dizer, o Elon Musk está aí, se tornou um trumpista ativista, tá certo? Está fazendo campanha diretamente para o ex-presidente Trump, inclusive na Pensilvânia, quer dizer, passou a semana passada toda na Pensilvânia fazendo discursos, comícios e etc. Então eu acho que você tem um ponto super importante. Vamos ver como é que vai se desenrolar esse processo. Rafael, muito obrigado, até uma próxima. Vou te chamar antes logo depois das eleições americanas para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Já está combinado, Zé. Obrigado a todo mundo que ouviu aqui, acompanhou. Um prazer sempre aprender com ele. Quando eu convidado com você, eu sempre gosto de aceitar, porque provavelmente eu vou sair melhor do que eu entrei. Um abraço. Imagina, um abraço, muito obrigado. Até logo. E você já conhece? Cartão de crédito da Genial? Com ele eu tenho acesso à sala VIP ilimitada o ano todo. São mais de 1.000 locais ao redor do mundo e ainda tem concierge pronto para me atender. É uma vantagem e tanto, ainda mais para mim que estou sempre viajando, e tem mais. Quanto mais eu invisto, maior é o meu limite de crédito. Com investimentos a partir de R$50 mil, você já pode pedir o seu cartão Black. E o melhor de tudo, você nunca vai precisar pagar anuidade. É rápido, abra sua conta em 5 minutos e de forma gratuita. Peça seu cartão agora.